A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Abril inesquecível Freta, toda loja em 10 vezes sem juros. Sua casa repleta de novidades. Ávila Cia da Saúde, Unesc 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Arraste os tímpanos, estão lubrificados e a mente calibrada. Segura na cadeira, ajusta o volume do rádio. Sintoniza direito à bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano Dal Ponte. Ela com certeza que sempre foi mal criada. Em todas as aulas. Bem criadíssima. Você foi, coração? Você não era mal criada? Turma do fundão, porém você era turma do fundão de respeito. Ah, era de gente boa? Não, daí a gente vai ficando velho, a gente senta na frente, já notou? Não, eu não. Eu sempre sentar no fundo. Não, eu agora fazendo as aulas da vida, assim, que a gente se matricula nessas coisas, a gente fica na frente. Eu não, eu sempre... É o primeiro a chegar pra ver como tu continua mal criado. Não sou mal criado, porque no fundo, tu tem a visão ampla de tudo. É entendeu? Verdade. Você consegue ver as pessoas. Mas depois de velho a gente gosta de ficar lá na frente, assim, pra conversar com o professor, é diferente, entendeu? A gente dá mais valor. Conversar com o professor, isso existe? A gente dá mais valor. Onde a gente não entrevistou um professor de matemática que todo mundo ama? Eu sempre fui pras aulas porque eu gostava de confrontar os professores. É bem teu tipinho. Eu adorava incomodar os professores, sabe? É a melhor coisa que tem, tá começando o quê? Programa do Avesso no ar, hoje é sexta-feira. Hoje, sexta-feira, ao vivo, hein? E eu tenho uma pergunta pra você, audiência. Será que a nossa educação desse país tem jeito? Será que ela não tá num bom caminho já? Tem jeito, professor? Bom, boa tarde aos ouvintes. Já vou te apresentar, mas tem jeito? Ao Mano, a Pete, né? Pelo meu trabalho, pela proposta que eu venho defender e apresentar aqui hoje, eu tenho uma sugestão para que a educação brasileira tenha jeito. Maravilhoso. Aí eu gosto. Ó. Professor Celso de Oliveira Souza, formado em História, mestre em Educação e Cultura, ex-reitor da Unibave, membro da Academia Orleanense de Letras. Tá Olha, vendo, vice, o cara tem número, o cara virou imortal. Tem currículo, a pessoa Quando o cara vira imortal. É verdade, é verdade. Tu já virou imortal alguma vez? Escreveu algum livro, alguma coisa? Ainda não, mas tô pensando em escrever. Você tá pensando em escrever? Será que o ouvinte compra meu livro? Sabe que eu tenho o meu escrito que eu quero lançar, né? Já tem escrito? Já Claro, escreveu? Por que não lança? Porque eu vou ficar muito famoso, daí eu vou ter que deixar. E qual que é o teu livro sobre o quê? É aquele que eu ensino as mulheres a entender a cabeça dos homens. Ah, você vai ensinar? Eu ensino as mulheres a entender a cabeça... Professor, você acha que é possível ensinar as mulheres a entender a mente dos homens, professor? Uma questão psicológica bem complicada. A esposa dele tá aqui ao lado, ela deu uma risada, não entende nada. Creio que vai se aprofundando e vai estudando o comportamento, creio que vai aprendendo. Vai aprendendo. O professor não era melhor no tempo que o professor podia bater nos alunos? Creio que não. Não era legal? Juntava na bufetada os mal-educados, botava no milho, dava reguada nas costas. Não era? Não, eu acho que não. Eu acho que vivia-se aquela realidade e que as pessoas aprendiam realmente pela pressão. Pela dor? Força, pela dor, né? Eu acho que o que a gente defende é a consciência humana, né? Você sabe por quê? Porque eu sou de um tempo, não sou tão velho, mas sou de um tempo, porque se eu chegasse em casa dizendo pra mãe que o professor tinha brigado comigo, eu apanhava em casa da minha mãe, que era educadora. Porque eles sempre tinham razão. Não professor, porque eu fiz alguma coisa pro professor brigar comigo. Mas comigo também era assim. Era assim também? A mãe dizia, se vocês chegarem em casa se queixando de que apanharam de professor, ou na escola, vocês vão apanhar em dobro em casa. Se fizeram alguma arte. Com certeza, porque se vocês fizer tudo certo, não existe razão para que vocês possam ser punidos ou sofrer alguma agressão. Aí, professor, no mundo de hoje não tá muito chato, as mães não vão lá reclamar nos colégios. Ai, falou isso com meu filho, falou mais alto. O professor é um carrasco, um fascista. Às vezes tem esses casos assim, mas não seria a regra geral, né? Mas eu acho que tá distante a comunidade, os pais da escola, o acompanhamento dos filhos, né? Eu acho que isso precisa realmente se aproximar, que é mais ou menos a proposta que eu estou colocando aqui, né? Eu creio que a educação não é compromisso do governo, a educação é compromisso da comunidade. E a comunidade tem que assumir as escolas, especialmente na questão da gestão, na discussão com os professores. Eu digo que depois de tantas grandes palestras que eu fui atrás para ouvir, né, para assistir, e corri atrás também das grandes teorias da educação, a gente não conseguiu mudar nada.
Tá tudo igual, professor? Tá tudo igual, não mudou. Inclusive, o projeto pedagógico da escola hoje, ela não trabalha aquilo que realmente vai corresponder na realidade. Que antigamente, quando se dizia que a escola antiga ela era mais interessante, porque o conteúdo que se trabalhava na escola e correspondia com a realidade. Que o sujeito precisava fazer as contas principais, né? E precisava saber ler e escrever. Era um mundo da época que se vivia nesse país da exploração, da extração. Né? O mundo mudou. Hoje nós vivemos com base na tecnologia. E as escolas continuam na mesma regra daquela época. E não se atualizaram? Não. A mesma forma de trabalhar, a mesma forma, o conteúdo é 4 paredes dentro da sala de aula e o conteúdo não é colocado que possa facilitar a vida com a realidade. Há uma pergunta que a gente faz: para que serve 2 mais 2, que é 4? Serve para quê? Então você fala que 2 mais 2 é 4 dentro de 4 paredes para o aluno, como nós estamos aqui, daí olha para o ar e tal, mas quando ele chega lá fora, como é que eu compro feijão com arroz com isso? Nós temos que ver essa realidade. Aplicabilidade não é... Sim, o conteúdo tem que se voltar para a realidade. A proposta pedagógica tem que estar voltada para a realidade. Não adianta eu entulhar o aluno de informação que não é conhecimento, que ele não sabe transformar isso, né, em conhecimento e em atuação na realidade. Mais prática e menos teoria? A gente, senhora, nós não podemos viver só de teoria e só de prática. Meio a meio. Nós temos que as duas coisas têm que caminhar junto. Tem que caminhar junto, exatamente. Mas falta uma mudança nessa grade curricular? Não, eu acho que as escolas, elas precisam ter laboratório, a comunidade tem que estar junto com isso, porque a comunidade pode ser um grande laboratório da escola, porque no entorno da escola acontece muita coisa. Isso pode ser mostrado, é um parâmetro, né, para o conteúdo de matemática, de português, de história, de geografia. Certamente foi para uma escola, o Mano foi também. Foi para dos ricos, né, professor? O que vocês sabem... Na minha eu levava reguada. O que vocês sabem do pequeno rio, do córrego que passava na escola de vocês? O que vocês aprenderam sobre isso? Eu não aprendi nada. Pois é, mas agora sobre o Rio Amazonas, sobre o Rio São Francisco, sobre o Rio Nilo e outros... O Nilo eu lembro. Vocês aí aprenderam. O que tem a ver o Nilo conosco? Primeiro eu tenho que aprender a minha realidade para depois ir além. Tem que entender minha casa, né? Exatamente. O bairro, né? Claro. O que a gente sabe aqui do Rio Criciúma, por exemplo? Inclusive está escondido, passa aí por baixo dos prédios. Quem quer ver é só ir no dela, no subsolo do dela, tem uma lombadinha quando você entra com o carro, você olha por um vitrozinho ali, uma clarabóia, você vai ver o rio, entendeu? Embaixo, dá até medo. Pois é. O rio passa embaixo ali. Então o rio está escondido. Imagina, o pessoal nem vê mais, aí sabia da importância dele para a comunidade, porque a comunidade só se instalou aqui porque aqui tinha um rio, senão não viria para cá. Tinha água, que era coisa fundamental e importante. É tipo viajar para o exterior e nem conhecer o nosso Brasil, professor? Mais ou menos isso. Né? Que o nosso Brasil é uma maravilha, né? Depois que a gente vai na Europa, conhece a Europa, que a gente descobre o Brasil. Ô, professor, e as diretrizes novas da educação, da educação? Porque cai um monte de matéria volta, cai religião, aí estavam brigando porque caiu sociologia. Queriam tirar a educação física, queriam né? tirar... Como é que é isso tudo? O senhor tem estudado sobre isso? São o pessoal que trabalha e lida com os currículos, vamos dizer assim, né, das disciplinas. E hoje está a grande discussão para que tenha um currículo base na educação nacional, que eu acho que tem que ter, claro, tanto em termos de disciplina quanto em termos de conteúdo. Mas e ele dá flexibilidade para que a gente possa ajustar esse currículo de acordo com a nossa realidade. Com a nossa realidade local. Pode ser feito isso. E aí, às vezes, as pessoas reclamam, mas a gente tem essa liberdade. Tanto na hora que tu vai montar o teu projeto pedagógico, a tua proposta de trabalho daquela disciplina, onde tu vai colocar conteúdos, né, dentro do currículo, que realmente tu tem essa liberdade de trabalhar. Tá? Então a gente pode trabalhar muitas coisas da realidade, né, e entrar dentro do contexto da universalidade das coisas. Professor, por exemplo, por que não se ensina política e empreendedorismo desde cedo nas escolas brasileiras? Olha, educação financeira. Por que não se estuda isso? Entendeu? Estuda tá química. Na hora já de colocar isso. Mano, todos os projetos que eu trabalhei na minha vida, eu estou na educação e cultura há 43 anos. Todos os projetos que eu fiz com ênfase empreendedora. Eu sou realmente uma pessoa
estudo, me dedico muito à compreensão do empreendedorismo. Até faço um programa de rádio, pequeno programa de rádio, para falar e levar as pessoas e me mostrar a importância disso. Porque o empreendedor é o sujeito mais interessante, mais importante da comunidade. E aí, na verdade, vocês têm razão. Quer dizer, aquilo que eu estou dizendo aqui. Por que a escola não tem, no currículo, na grade dela, empreendedorismo, né? Porque não ensina, eu tenho, o meu conceito de escola é aquela escola que ensina o sujeito a pensar. Escola que não ensina a pensar não é escola. Não ensina a refletir, porque a gente tem que refletir as coisas, né? Então, eu acho que teríamos muitas coisas interessantes que realmente precisava a escola abordar isso, né? E fazer com que o sujeito tenha compreensão da importância disso para a vida dele. Professor, o Marcos está perguntando se o Paulo Freire é um sábio ou um falastrão. Vamos primeiro explicar quem é Paulo Freire para a nossa audiência. O Paulo Freire foi um filósofo brasileiro da educação, né? Eu acho que ele é um sábio, Paulo Freire. Eu creio que ele é um sábio porque ele conseguiu contribuir e mostrar muito de como se vivia na realidade brasileira, né, para que pudesse educar aquelas pessoas. Numa palestra que eu assisti dele na Universidade Federal, achei muito interessante o que ele disse, porque ele pregava uma educação a partir da realidade. Eu acho que isso é uma coisa significativa, importante. Aquilo que eu disse aqui, não adianta eu saber sobre o Rio Nilo, sobre o Rio Amazonas, se eu não sei nada do rio que está aqui na minha realidade ou do pequeno córrego, não é verdade? Então ele defendia essa ideia. Professor, os professores estão prontos para ensinar a realidade? Isso precisa ser trabalhado. Porque é aí que está. O senhor fala que tem que ter mudança em diretriz, né, em geral, mas os mestres, né, eles estão prontos para isso? Precisa ser trabalhado porque eles vêm de uma formação de 4 paredes. Ele vem de uma formação teórica. Normalmente, o sujeito faz um curso de professor, né, ele termina, pega o diploma, mas ele nunca tinha, durante o curso, ele nunca entrou numa sala de aula, né, para aprender realmente como é que se dá aula. Ele fez um estágio meio precário, coisa parecida, mas deveria ter se dedicado durante o curso muito para que pudesse aprender como dar aula. E outra coisa também é o fortalecimento do conteúdo, né, que ele realmente está sendo preparado para ministrar. Acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que os nossos professores precisam realmente passar por reciclagem ou por treinamento, né, para que realmente possa entender e compreender que o conteúdo tem que ser colocado voltado para a realidade. O que o senhor sugere como uma mudança mais significativa na educação brasileira? Bom, a minha proposta é que a comunidade assuma as escolas, que a comunidade assuma a educação. Assumir literalmente? Assumir literalmente. Literalmente. Eu digo que o governo não é responsável pela educação. O governo tem compromissos. O grande responsável pela educação é a comunidade. Aí, por extensão, os pais. Agora, assim, a gestão da escola precisa ser feita em comum acordo, junto com os pais, os professores e o gestor. Eu defendo que o sujeito quer ser diretor da escola. Ele faz uma proposta, apresenta para a comunidade e apresenta para os professores. Assim como a comunidade e os professores têm um compromisso com ele. Aquele que falhar, eu não estou conseguindo desenvolver o meu trabalho que eu assumi na escola como gestor. Está aqui, estou entregando, estou indo embora. Tirar as indicações políticas, é isso, professor? Esse é o grande mal. O grande mal é esse. Claro, exatamente. Eu já vi uma série de incompetentes, e falo isso de boca cheia, indicados por políticos administrando escolas. O senhor deve ter visto muito mais que eu. Com certeza. Não. Eu acho que a indicação política é o grande erro, especialmente para fazer a gestão das escolas. Eu digo que de tudo, né? Nós temos que ter uma gestão parlamentarista nas escolas. Tá? A gestão de escola deveria ser parlamentarista? Ser parlamentarista, porque se eu não tiver cumprindo com aquilo que eu propus, você como comunidade, deu para ti, já posso depor lá dentro. Com certeza, e junto com os professores. Se vocês, como comunidade, não estão cumprindo com aquilo que também prometeram para que eu possa desenvolver meu trabalho, ache outro porque... Para mim não dá. Para mim não dá. Eu acho que a gente tem que ser bem claro e honesto com relação a isso. Mas, professor, isso eu acho, particularmente pelo que o senhor está falando, acho uma ideia maravilhosa. Mas as comunidades em si, pela relação social que nós temos, conseguiriam fazer isso? Com certeza, porque a comunidade tem força política para reivindicar as coisas e fazer para tomar as decisões. Porque hoje as dificuldades que tem na escola, porque você não tem apoio político. A lei não permite isso, não permite aquilo, isso não pode se fazer e tal. Mas a comunidade ela vai reivindicar, de repente, uma legislação, as normas realmente dentro daquilo que deve ser, porque nós não temos, a escola não discute com a comunidade e não mostra qual é a realidade que está sendo vivida. Como é que você vai ficar dentro de uma escola que
não tem nenhum laboratório? O que a escola tem? Tem a sala de aula com 4 paredes, as carteiras, né? As mesinhas... Ainda se usa giz, professor? Se usa giz ainda. Giz ainda? Sim, tem escola que usa giz. Jesus, eu acho um atraso do tamanho do mundo, o giz. Fica tudo sujo e tal. Então, você imagina o momento tecnológico que nós vivemos hoje, né? E você vai dentro de uma escola para ver o que ela vive da ideia do livro, escrevendo lá no quadro da matéria, não é? O aluno copiando no caderno e... Copiando no caderno, no mundo de hoje. Exatamente. Então, estamos vivendo isso ainda, com tudo de avanço que a gente tem já disponível aí. Para mim, olha só, você imagina quanto tempo os alunos perdem, o professor perde, escrevendo no quadro e sendo copiado. Mas imagina então, os professores... eu acho que a tecnologia está muito cara ainda, né? Mas não entrega digital para os alunos. Mas e aí, vai ter o quê? Vai dar tablet para os alunos? Tudo isso já custa dinheiro também, né? De repente não é isso, né? Mas que eles possam ter na escola ou ter disponível, né? Alguns recursos tecnológicos porque eu acho que escrever também é uma coisa importante para a aprendizagem, né? Eu acho que também é interessante. Que ninguém mais escreve, né, professor? Eu não sei mais escrever. Olha a letra da gente, hoje, que feia que ficou. Claro, hoje na Europa, por exemplo, as provas, tem muitas escolas na Europa que as provas são tudo escritas à mão. Tudo manuscrito, né? Não admite que se entregue pronta, porque na medida que a gente vai escrevendo, isso vai facilitando a aprendizagem. Você vai gravando. Memorizando melhor, né? Eu sou a favor disso, tá? Fazer redação. A criança tem que escrever, gente, porque senão... As pessoas não conseguem interpretar um texto, ninguém está ridículo hoje. Escrever mesmo. É uma coisa que é importantíssimo, eu digo que é o coração da escola, são as bibliotecas. Vamos fazer um levantamento nas escolas para ver como é que são as bibliotecas escolares. Então, aí você já vai encontrar aí realmente uma grande falha, porque quanta coisa que o aluno poderia estudar, trabalhar, né, na biblioteca, enquanto que ele fica lá copiando, ele poderia estar pesquisando, ele poderia estar discutindo, né? E uma coisa bacana, professor, de falar, se você tem livro em casa, você, doe para a biblioteca de uma escola, entendeu? Não adianta você ficar com uma pilha de livro na tua casa, que o livro fechado não gera conhecimento, né? É verdade. E ninguém lê o livro 2 vezes, né, professor? É uma coisa que a gente precisa incentivar muito, desenvolver e conscientizar as pessoas da importância da leitura. As pessoas têm que ler. Mas a gente tem muita... não se vê isso, né? A partir das próprias escolas, né? Um incentivo à leitura, fazer o aluno ir na biblioteca, fazer pesquisa. Eu digo que a disciplina mais importante que deveria estar no currículo seria a disciplina de pesquisa. Pesquisa em geral. Pesquisa em geral. Tá certo. Quem tá aqui hoje, Piti? Aula de educação hoje pra fechar. Esse programa tá sério, né? Nós estamos inteligentes, a culpa é da Luana. Porque nossa nova produtora. Professor, isso aqui era uma putaria, era uma zona, agora virou um negócio professor, bacana. Entendeu? Né? Nesse programa do Avesso. Que bom. Já era hora, né? 4 anos, né, professor Celso? É a oportunidade que vocês estão dando para que a gente realmente possa discutir e dizer, comunidade, vocês precisam assumir a educação. Acordem. Celso de Oliveira Souza hoje com a gente. A gente já volta aqui no Avesso. Tem sorteio de ingresso do Lulu hoje? Não sei, vai ter. Não, na verdade eu só falei para segurar a audiência. Não vai ter não. A gente já volta. Quem tá falando é o Jonatas Roberge, eu participo do Debate Aberto e o meu xodó é o programa do Avesso. 100,7 Som Maior. 13h20. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Promoção é gostoso descobrir Vigor. Compre a partir de R$20 em produtos Vigor no Bistec, fotografe o cupom e envie a foto pelo WhatsApp. Você ganha um bônus de R$5 para o seu celular e ainda concorre a um Fiat Mobi no final da promoção. Consulte o regulamento e boa sorte. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Comece a aproveitar já todos os benefícios do seu relacionamento com a Unimed. O plano mais completo, a maior estrutura, hospital, laboratórios e centro de imagem.
Tudo para você viver com mais tranquilidade e segurança. É carência zero que você ganha para consultas e exames laboratoriais. Mais 50% de desconto na primeira parcela. Unimed Criciúma. Queremos fazer planos com você. A gente sempre quer o melhor para o nosso lar. E o melhor está no Abril Inesquecível Freta. Tudo para deixar a nossa casa repleta de novidades. E com a facilidade de toda a loja estar em 10 vezes sem juros. Está imperdível. Mais conforto, mais variedade, mais Freta. Do dia 5 ao dia 20, venha para o Abril Inesquecível. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Som Maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila, Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso. Programa do Avesso, e olha o recado pra você que ainda não comprou o ingresso pro show do Lulu Santos. Tá bom? Eu não vou ficar ofendendo você como eu faço todos os dias, né? Porque isso não é educado, né? O professor tá aqui hoje, ele tá falando de educação. Então eu jamais mandaria você pro inferno por ser um burro e não ter comprado o ingresso ainda. Então não farei isso, entende? Você sabe no que máximo... no show do Titãs mandaram mensagem até pra mim pra pedir ingresso? Até pra mim. Até pra ti, porque tá te menosprezando? Não, porque na real, em relação... Tá te colocando menor? Não, porque em relação aos eventos eu não tenho muito envolvimento. E o pessoal mandou o recado Mas até pra mim. Mas tu é o cara da night, cara. Tu é o cara da festa. Então todo mundo olha pra ti e vê o quê? Zoação, zorra. Eu falei entende? assim, ó, fala com o mano. Não, fala com a Pete, vai. Vai ter ingresso. Não tem mais ingresso, não tem mais muito ingresso. Já tá vendendo pra caramba. Tá maravilhoso, entendeu? Se fosse Ciro Bottini, ia falar o quê, Pete? Compre. Vai lá, entendeu? Compra, vai lá, entra na blueticket.com, tá? Ou vai nas lojas de Sdani, no centro de Criciúma e aqui no Nações. Você pode comprar o ingresso physical, aquele que você toca. Ou digital, né? E não, se concorre é uma joia, pelo amor de Deus, tá bom? 60 anos, Angelone, maravilhoso. Canta Lulu em Criciúma, dia 2 de junho, no AM Master Hall, tá bom? Padrão Som Maior, sentadinho, maravilhoso, tá bom? Clientes Porto Seguro tem 50% de desconto. Você quer mais? Moral, né? Tá louco, cara. Você quer mais pra Não ia querer falar nada, mas o Adelor tinha comentado hoje de manhã que tava terminando o setor ouro. Já tava terminando? Então aí fica ligado, o senhor Adelor falou. Esse show, não, mas sério, esse show é tão bom que tinha as vagas ali no ouro, tá, como o Marlon falou, deve estar terminando. Teve pessoas que me chamaram e falaram assim, mas eu não consegui ali na ouro, eu consegui tipo na quarta fileira. Eu falei, não, mas tá ótimo, né? Tá bom, fia, né? Não, eu quero no gargarejo. As pessoas querem ficar na frente. Pra não ficar na frente não dá. Só se trazer o show do Lulu só pra ti. O Lulu. Aí traz pra ti, entendeu? Paga o Lulu pra tocar só pra ti. Tá, olha aqui. Oferecimento Fiat Duna, Iron Comércio de Metais, Porto Seguro, Saint Beer e Unesc. Com certeza, mais um show inesquecível, dia 2 de junho. E quem tá aqui hoje... Sabe que eu fico pensando? Quem que a rádio vai trazer depois de Lulu, né? Porque, olha, né? A missão tá ficando vamos difícil. Vamos fazer uns bolões. Os bolões. Tá, pode. A gente pode fazer um bolão? Mas um quem bolão viria, com audiência. Vamos fazer um bolão com audiência. Quem viria, né? Quem tu gostaria, Celso, que viesse tocar em Criciúma? Uma banda? Uma banda, assim, diferente. Quem é, professor? Olha, não sou muito ligado nisso. Mas gosta de dar uma dançada, vai. Alguém que tu gosta de ouvir. Mas... The Fevers, vai, assim. Do teu legal. tempo, professor? É do meu tempo, era bacana. Tinha aquele, andava com o capacetão, assim, tinha a boca de sino. Como é que era? Sim, era. Na minha época era de boca de sino, sapato e salto, né?
Professor, Que legal, né? Professor Celso vai. de Oliveira Souza, hoje aqui no Avesso. Ô, professor, e a evolução da educação, a relação, por exemplo, da educação pré-ditadura, ditadura, pós-ditadura e agora nesse mundo pós-contemporâneo? Dá para fazer um paralelo da educação brasileira e definir como ela era em cada um desses estágios da nossa evolução? Como foi lembrado aqui do Paulo Freire, o Paulo Freire foi um educador brasileiro, né, que surgiu exatamente na época da Revolução, que teve, se indispôs politicamente com os militares, essa coisa toda, né? Mas ele conseguiu, ele continuou, colocou o legado dele aí, e a gente aprendeu também naquele período da ditadura, né, com as coisas que foram colocadas. E eu acho que a gente veio para a democracia e eu acho que a gente tem avançado pouco, né, para que nosso projeto, a nossa educação esteja dentro dos parâmetros que a realidade hoje exige, né? Precisa. Mas quais são esses parâmetros, professor? A gente fala que não está dentro, mas quais são os parâmetros? Os parâmetros seriam assim, você pegar o conteúdo, o projeto pedagógico e fazer com que aquilo que é ensinado na sala de aula que seja experienciado. Porque se não for experienciado, entendeu? Eu acho que esse é o melhor parâmetro que teria. Porque aquilo que você fala, né, e você não experiencia ele, não vivencia, realmente você não vai aprender, né? Quando você só vê ou ouve, né? Agora, quando você se envolve... Um exemplo claro, professor. Poderia dar um exemplo claro de alguma coisa? No livro eu escrevi um artigo sobre um professor lá do Nordeste brasileiro, em que ele é professor na área de biologia, né? E que aquele episódio lá daquela lagoa que vazou no rio... Mariana lá? É de Mariana. Mariana. Né? Então, ele pegou aquilo como elemento prático dentro das teorias que ele aplicava em sala de aula e fez uma série de trabalhos práticos com os alunos. Em cima daquele evento Em cima histórico. daquela realidade. Eles fizeram o filtro, eles estudaram a tabela periódica elementos químicos. Botaram a mão no lodo, foram lá olhar. Exatamente isso, botaram a mão no lodo. Então, esse é um exemplo. E esse professor, ele ficou entre os 10 professores melhores do mundo. Tá? É só do Bill Gates agora, que ele deu um prêmio para os professores? Não, é o prêmio educador. Não é esse aí, do Bill Gates. E ele ficou entre os 10 melhores professores do mundo. Ele ficou... Como professor, se destacou lá, também recebeu um prêmio. Mas olha a cabeça dele como professor. Se ele ganhasse o prêmio, ele não queria resolver a satisfação dele, de interesse dele, mas ele ia investir esse dinheiro num centro de pesquisa para a área da educação. Veja só, realmente, quando está voltado para aquilo. Então, nós precisamos, assim, o professor, nós temos essa dificuldade, deficiência e tal, mas o professor tem que entender também que se ele é professor, ele tem que corresponder com aquilo que ele está fazendo. Professor, eu me lembro das minhas aulas de química, de eu separar o hidrogênio do oxigênio. Você lembra? A Pete não sei que mundo que ela viveu. Não. Tu foi pra escola, Pete, claro, pelo amor de Deus. Eu me formei, meu amor. Tu te formou de verdade. Mas física, química e matemática... Tu nunca plantou feijão e ficou acompanhando a evolução dele? Isso foi com algodão, mano. Isso era pré-escolar, mano. Então eu lembro. Isso era bem novinha. Isso Só esses métodos, eles estão ultrapassados ou não? Eles podem ser adaptados? Plantinha, enfim. Coisas, assim. Plantar árvore, levar as crianças. Eu acho que... Todo ato que tu toma, né, para mostrar como é que as coisas acontecem, eu acho que é importante. Agora, depois vai se evoluindo, né, na medida do tempo, em situações melhores, para que realmente possa se compreender melhor a aprendizagem. Então, são técnicas que, de repente, se coloca para que o aluno vê na prática, na realidade, como é que dá aquela explicação teórica que o professor fez. Eu vi um exemplo. Aqui, no livro do professor, que a gente vai falar sobre ele também, o senhor vai lançar no final do mês, certo? Tem um parágrafo muito legal na página 35, que diz: qualquer conteúdo que tiver a motivação para perceber a sua importância na vida das pessoas será dominado pelo aprendiz com mais facilidade e interesse. Podemos dizer que o laboratório na escola é a manteiga do pão. É isso que o senhor está falando, Exatamente. Né? O laboratório é a manteiga do pão, porque se tu não tiver laboratório na escola, não tiver onde não vai experienciar... Não motivar o aluno também, ele não vai captar Eu tenho um exemplo lá dos meus sobrinhos que foram ver lá o Projeto Tamara, aquela história da tartaruga. Sim. E aí tem que a tartaruga nasce, né, que ela vai pra água e a gaivota come o filhotinho de tartaruga. Então, de 200 filhotes, 10 chegam. E eu falei assim, poxa, mas que dó, né, da tartaruguinha. Ela assim, não, tio, é o ciclo da vida. Exatamente. Amor, né? É o ciclo da vida, entendeu? Pra ver a responsabilidade que um professor tem na criação, né, na educação. Então, explicar isso, para que realmente compreenda, né?
porque dentro da cadeia alimentar, um se alimenta do outro, é assim que acontece, né? E a vida é assim, né, professor? E a vida é assim, né? Mas aí eu tenho uma explicação, isso dentro de uma lógica natural é aceitável. Professor, mas por que a escola não nos prepara para decepções que o mercado de trabalho impõe na gente? Porque todo mundo acha que vai sair, por exemplo, da faculdade como o rei, né? Vai sair, você sai a pizza, eu tenho um diploma, tenho um diploma, eu sou o rei. Aí você vai para o mercado de trabalho, você leva uma marretada no meio da cabeça e o mercado te fala o seguinte: você não é bosta nenhuma, você não sabe nada e você não serve. Por que a faculdade, a escola em si, a educação não nos prepara para isso? Essa é a questão. As pessoas não são preparadas para a realidade, inclusive para as decepções, para as dificuldades, para os nãos. Porque quando eu saio, o sujeito que vai para a universidade, o grande objetivo é a luta dele. Eu tenho um diploma, então se eu tenho um diploma eu sou doutor. Se eu sou doutor, as pessoas têm que me respeitar. Eu sou intocável. Eu tenho que ter um salário, né, digno, coisa capaz, não sei o que e tal. Mas não é bem assim. Você vai ganhar por aquilo que você produz. E a escola, se a escola não ensinar o sujeito a ser produtivo, se a escola não ensinar o sujeito a ser político, eu não estou falando de política partidária, se ele não ensinar a ser político. De entender política, né? Não, de saber se relacionar e compreender os comportamentos das pessoas, né? E se o sujeito não for bom comerciante, certamente ele não vai se dar bem na vida. Mas então nós teremos que estudar sociologia na escola, em vez de estudar química e física? Não, tem que estudar as questões técnicas, química, física, matemática, são tudo importantes. Mas como é que eu uso isso, né, para o bem de todos na sociedade? Agora, que isso não pode, por exemplo, de repente, esses conhecimentos técnicos ser usados só para a guerra, para matar as pessoas ou coisa parecida, né? E que isso deveria... a química que vem para a hora dos remédios, né? Que vai também ajudar, auxiliar na vida das pessoas, né? Professor, é uma relação direta que todo mundo fala, por exemplo, que professor ganha mal, professor não é valorizado. E como é que o senhor entende essa relação? Isso é uma realidade. É uma realidade? É uma realidade, claro. Às vezes a gente diz, olha, o professor até faz muito para aquilo que ganha, né? Porque ele ganha muito pouco, é muito pouco valorizado. Porque todas as profissões, todas as pessoas passam pela mão do professor. Agora, ele precisa realmente ser mais valorizado. E ele também precisa ter a consciência, né, de saber exigir, saber como se colocar para que ele possa realmente ter a maior valorização. Aonde eu acho que se a comunidade assumir a educação, aí a comunidade dos professores, eles vão realmente estabelecer um trabalho de luta e que vai conseguir. Mas o senhor fala de assumir como? Gestão, administração, planejamento, financeiro, tudo? Não. Não seria tudo. Até a escola da pública, não é? Eu acho que o governo vai pagar os professores, o governo vai manter a escola. Tá? Agora, quem vai gerir a escola é a comunidade. E naquelas dificuldades que a comunidade não pode solucionar, ela vai ter força política para reivindicar do governo, tá, a colocação daquela necessidade que está ali. A gente poderia aplicar isso, por exemplo, para hospitais, para outras áreas, ou o senhor acha que é só para a educação? Eu também acho que a saúde a comunidade tem que assumir a saúde, porque vive-se também uma situação bem precária da questão da saúde, e os hospitais poderiam ser organizações assumidas pela comunidade. Mas quando o senhor fala de comunidade, o senhor está falando de educação pública e privada? Também. Ou bota no mesmo balaio as duas? Tudo. Acho que educação é educação. Ela pode ser privada, ela pode ser pública, mas a comunidade tem que estar junto na escola. Mas o pai já não paga para não se incomodar, professor, na privada? Esse é o grande problema. Eu já não pago para não me incomodar. Esse é o grande erro, né? Quando eu pago para não me incomodar e que filho eu voltei. Eu conversei com pessoas cujo filho passou por escola particular, realmente de nome, né? E que a gente às vezes chama de escola marqueteira, tá? Escola marqueteira. E aí ela se arrependeu. Mas da Pit, porque a Pit não sabe nada, né? Por que ela criou o filho? Pode me ensinar? Sabe, deixou o filho passar por sabe tudo. Olha! Né? Ele sabe tudo, professor. Ele não pode me ensinar, já que eu não sei nada. Estou aqui para aprender contigo. Então, a comunidade tem que estar presente, seja particular ou seja pública, a comunidade tem que estar presente para que a escola corresponda realmente com aquilo que a gente precisa. Mas quando fala dos professores, eles sempre foram desvalorizados? Ou sempre. É de um tempo para cá? Sempre foram, na verdade. Desde a história da educação, eles sempre foram. Senhora, pegar nós vivemos ainda hoje a realidade dos grupos escolares, né? O primeiro grande momento da escola brasileira, quando se organizou a proposta dos grupos escolares. Eu creio que a gente não mudou ainda. Nós vivemos a proposta pedagógica, a estruturação, a organização ainda dos grupos escolares. Foi coisa que começou lá na época de Dom Pedro II.
É a mesma coisa, não mudou nada. Não mudou. Para mim, assim, ó, a coisa continua mesmo. Então, nós teríamos que desenvolver um projeto de uma escola de acordo com a realidade de hoje. Tá? Com uma proposta pedagógica. Olha, a importância que é hoje a área das tecnologias da informação, computação. O aluno passa pela escola e não tem a menor noção de programação. Professor, mas quando, por exemplo, o aluno sabe mais que o professor de tecnologia, isso não é preocupante? Não, às vezes ele pode saber lidar... Na linguagem dele? Na coisa, mas assim, ó, a questão científica disso, ele não conhece, ele não sabe. Porque se ele aprender sobre programação, né, ele vai realmente entrar lá no miolo da coisa. Tá? E aí, isso, como é que ele vai usar? Ele vai entender, vai compreender e pode... Tá, professor, como é que entra dom e a concepção de escolha de carreira, em que momento que deve entrar? Porque eu acho injusto, e a gente já conversou aqui, né, Pete? Um garoto de 16, 17 anos decidiu o que ele vai fazer pro resto da vida, professor. Eu acho isso aí quase uma foiçada na vida dele. Olha, eu escrevi um pequeno artigo sobre o menino que vendia livros. Era um trabalho que eu fiz para mostrar a importância do empreendedorismo, que ele colocou ainda há pouco, o dom, né? Tem um sujeito que tem um dom para ser empreendedor. Então, ele observou, na época dele, que as pessoas vinham para casa com um produto embrulhado e esse papel era jogado fora. Ele percebeu que esse papel podia ser feito um reaproveitamento, ele arrumou isso, né? E ele vendia. Esse menino tinha 8 anos de idade, ele ainda não tinha ido na escola. Aí, quando ele chegou na escola, ninguém se preocupou em olhar qual era realmente as habilidades dessa criança. E eu acho que é assim, ó, aí se passa a régua, vamos dizer assim. Aí se nivela por baixo? Todo mundo é igual dentro da proposta da escola, dentro da proposta pedagógica que se tem. Né? Então não se observa realmente as tendências, os talentos das crianças, dos alunos, para que a escola possa dar direcionamento. Eu acho que esse é um grande erro. O Marcelo está dizendo que no parâmetro socialista estamos muito bem, obrigado. E estão perguntando o que o professor acha do Estado não ter mais escolas e dar dinheiro para as pessoas para que elas escolham onde querem estudar ou colocar os filhos. Tipo um Bolsa Escola, alusão ao Bolsa Família. Sei lá, não sei se teria maturidade para isso, né? Maturidade que o povo, o governo ou as escolas? A experiência é quando houve um programa, né, Dinheiro Direto nas Escolas, tá? E nesse momento eu era secretário de Educação em Orleans, tá? E o dinheiro vinha diretamente para as escolas e o pessoal manipulava. Eu acho que não foi uma experiência, o pessoal não estava maduro. Tá, mas os administradores porque se corromperam, é isso, professor? Eu acho que se comprava coisas que de repente não era de acordo, não era interessante, às vezes dava muito atrito, as pessoas não estavam preparadas para isso. Então, dá dinheiro... Para mim, porque tem política no meio. Quando tem política partidária no meio, nada dá certo. Realmente, o dinheiro vinha do governo, vinha diretamente na conta das associações, né? E depois ali se decidia realmente para comprar equipamentos. Até porque a gente já viu alguns estudos, né, Pete? O nosso ouvinte acabou falando que parece que em alguns estudos provam que é mais barato se o governo desse R$800 do que ele fazer uma escola e colocar um aluno. Eu não sei, eu nunca vi um estudo desse efetivo. Sempre a gente recebe muita informação, né, de que a estrutura pública ela é sempre mais cara do que a estrutura particular, né? Sempre tem essa informação, que o aluno da escola particular custa muito menos do que o aluno da escola pública. E olha que os pais dos alunos das particulares não pagam pouco, né? Em termos de mensalidade, exatamente, né? Até para os professores ganharem tão pouco. Então quem fez... Que cálculo é esse? Quem fez esses estudos, eles, de repente, não estão divulgando bobagem também, estão divulgando certo uma coisa com base em critérios técnicos que realmente comprova isso. Mas no fundo nós não teríamos escolas particulares suficientes, né? Aí o mercado ia ter que se regulamentar e criar mais escolas, porque não iriam suprir todos os alunos, entendeu? Não, mas é uma bola, não é, professor? Não, mas uma época se falou sobre isso, né? Que a ideia é que as pessoas pudessem, grupo de professores, por exemplo, fazer cooperativas e criar escolas. E aí, se o sujeito tem o dinheiro na mão, ele vai lá e se matricula naquela escola. Aí existe, como diz outro, o empenho da escola, que ela possa ter boa qualidade, oferecer uma boa estrutura de ensino, para adquirir, para ter... Professor, isso tudo que a gente está falando não é utópico demais? Pois é, não está muito assim, bonito na teoria, é tudo tão lindo, professor, mas eu não consigo ver a aplicabilidade Será real. que não vira meio uma zona, deixar cada um por isso que sua? De todo o meu tempo, a minha experiência, que eu já passei por essas questões todas, eu acho que o ideal, o mais correto seria chamar a comunidade
para dentro da escola, para assumir a educação, e a partir disso a gente ir construindo um novo modelo. E o MEC entraria em qual? O MEC só atrapalha. O MEC ficaria dentro não participa. Alguém tem que atrapalhar. Sim, ele vai participar, ele vai regular, ele tem como órgão de governo as questões, mas a partir daquilo que começa a surgir da base das comunidades, porque a coisa vem de cima para baixo e não vai nada de baixo para cima. Eu estou falando do MEC, mas eu participei de 3 ou 4 processos de certificação de cursos tal pelo MEC e sempre foi muito sério. Eu fico olhando aqui, às vezes o cara fala aqui, ele sempre foi muito sério. Eles têm a preocupação, né? Mas só que às vezes as coisas não acontecem nas bases, as coisas têm que vir de cima, né? E aí eu acho que de repente... E demora muito, professor, é o que você está falando. Se a gente começar de baixo, é melhor não depender do governo, né? Sim, claro que sim, porque nós tomamos tem mais agilidade, né? Aquilo que a gente faz aqui, que a gente discute, toma uma decisão. E quando chega lá, no governo, para tomar uma decisão, ele já sabe, é muito mais fácil, já sabe exatamente o que se precisa e o que se quer. Eles nunca vão deixar isso acontecer, professor, e a educação em tempo integral? Que muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas execrando, dizendo que não, que é errado, e outras dizendo sim, o aluno tem que ficar o dia inteiro estudando. Bom, seria o ideal a escola de tempo integral, mas dentro de uma estrutura e que realmente o aluno vai ser ocupado, né? Agora, você fazer uma escola de tempo integral... Que o aluno fica sem fazer nada? Que o aluno, na mesma modo que está lá da outra escola, que ele fica dentro de sala de aula só e não tem laboratório... Mas 8 horas sentado ninguém aguenta. Né? Exatamente, mas aí... Mas eu já ouvi professores reclamando que eles até entendem que os pais trabalham o dia inteiro, mas que tem pais que acabam meio que se abusando disso e deixam o filho lá de manhã e só quer pegar o filho à noite, entendeu, mano? Tá, ô Pete, assim, ó, a escola... E aí é uma ideia... É um depósito. Que eu coloco aqui. Professores que falaram. Aí, assim, ó, aí é uma escola, é um centro de atendimento social, não é escola. Porque a escola, ela professa a questão científica. Né? Mas hoje é um dos erros, inclusive eu tenho um artigo também escrito no meu livro a respeito disso. Acho que é um dos erros hoje ver a escola como um centro social. A escola não é um centro social. E muitos pais acham que sim, né? Exatamente. Então, se é para fazer, para cuidar do filho, porque o pai tem que trabalhar, eu acho que o caminho, a escola, inclusive eu entendo que o sujeito tem que sair de casa preparado para chegar na escola, se na escola vai realmente me ensinar as questões através de método científico. Professor, aquelas reportagens que a gente acaba vendo que no Japão os alunos acabam ajudando até na limpeza das escolas. E por que isso não é aceitável no Brasil? Isso é uma realidade, né? Mas no Brasil, o aluno, eu fui numa escola e dar uma palestra, e os alunos estavam todos sentados, fazendo lanche, tal, comendo, né? E aí depois eles saíram tudo, foram para um canto, aí o pessoal veio ali, os diretores, o pessoal do setor pedagógico, fizeram a limpeza e depois eles vieram e sentaram novamente. Por que eles não participaram dessa limpeza? Diz que não pode? Aí eles sujaram, saíram para os outros limpar. Exatamente. É um bando de porco, nós estamos então, assim, ó, acho que o caminho não é por aí. Eu acho que uma das coisas que se erra na nossa escola é não envolver os alunos, né, na manutenção, na higiene da escola, na qualidade. E a gente vê nas escolas públicas as paredes todas riscadas, os banheiros ficam entupidos. Para mim é só mandar limpar, entendeu? O senhor sabe a história daquele zelador que essa aí o senhor já ouviu? Eu li essa daí, que tinha um caso numa escola, Pete, que as meninas iam no banheiro, no vidro do banheiro, e beijavam, botavam batom e ficavam beijando os vidros do banheiro. E, poxa, o zelador todo dia tinha que ir lá e limpar. E, de repente, os vidros apareceram limpos. E as meninas não sujaram mais e o diretor ficou intrigado, porque aquilo era uma rotina e ele chamou o zelador. Ele assim, chamou o zelador, senhor Antônio, o que o senhor fez, né, para que as meninas parassem de beijar o espelho? Ele disse, o diretor, foi muito simples. Eu chamei elas e mostrei o procedimento que eu fazia para limpar o espelho. Eu botei elas aqui, pegava o pano e eu molhava o pano dentro da água do WC e dizia, meninas, vocês não podem, porque eu tenho que ficar limpando o vidro toda a vida com a água do WC. Aí elas pararam de beijar o espelho. Você acha que é uma pessoa inteligente? Só dessa maneira? Claro, porque houve uma compreensão, um entendimento, né, realmente daquilo que ela estava fazendo. Mas foi pela dona, professor, não foi pelo amor. De certa forma, sim, né? Mas até que ponto a escola é responsável pela educação de uma criança? E tendo a escola e os pais, né? A família em casa e a escola na rua. Olha, porque muita gente acha que não, isso é coisa da família, né? Da família? Muita gente acha que não, a escola que tem que passar isso para a criança. A escola ela vai complementar com os conhecimentos científicos, né, aquilo que a criança traz de casa. A família é a base.
Porque, começamos assim, daí. Se a gente olhar a família pelo lado antropológico, né? Então, cada família, cada grupo de pessoas, eles têm a sua forma de ser, né? E quando chega na escola, eles vão se deparar com outro tipo de organização, outro tipo de comportamento, porque a escola vai professar o quê? Aquilo que está dentro da ideia de nação, né? Como exemplo, a gente coloca a questão da língua, né? Em casa, no grupo da gente, na comunidade, a gente tem uma linguagem de falar, né? Quando a gente chega na escola, não, todo mundo tem que falar aquela linguagem que é estabelecido pela legislação, pela lei, né? Que é a língua realmente brasileira. A gente vai aprender a língua brasileira, que nós temos como base no português. Agora, se você for lá numa comunidade, ele não está falando de acordo com aquilo que ele aprendeu exatamente lá na escola. Ele tem a língua dele, Ele tem a língua dele. Isso está errado? Não está errado, né? Mas ele sabe as duas formas de cultura que ele vive. Ele sabe a da comunidade dele e sabe aquela que ele aprendeu na escola, que é aquela de nação brasileira. Porque imagina se as pessoas não praticarem realmente a língua e tiver todo mundo dentro daquele mesmo rumo ali, quantos dialetos, de repente, que nesse imenso Brasil, nesse imenso território, nós já teríamos, né? Então, acho que realmente é complicado. E a escola tem essa função importante. Tá certo. Quem tá aqui hoje, Piti? Vamos pro intervalo e na sequência a gente volta e o professor vai falar sobre o livro. Mas não falou do livro ainda, né? Pensamentos para uma escola com resultados, de autoria do professor Celso de Oliveira Souza, hoje no Do Avesso. Eu sou o Júlio Apolônio Wessler e recomendo o programa do Avesso para todos. Eu sou fundador das lojas Fátima e o programa do Avesso se vende fácil. Som Maior. 1:50. Se você está buscando uma escola infantil para o seu filho que tem experiência de mais de 3 décadas, que possua um ambiente lúdico para a imaginação andar ao lado da educação, com profissionais que entendem de criança, um espaço exclusivo para bebês, venha para Tiquinho de Gente. Além de tudo isso aqui, a gente entende de criança e prepara seu filho para os desafios do futuro. Informações no site tiquinhodegente.com. Tiquinho de Gente, é hora de pensar no futuro do seu filho. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar. Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada para fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Achocolatado Nescau sachê 800 gramas, R$ 8,98. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag, na compra de 2, pague R$ 54,90 cada. Leite Mega Milk 1 litro, R$ 2,19. Cerveja Antártica Sub-Zero 350 ml, R$ 1,65. Se beber, não dirija. Bistec Supermercados, muito mais que economia. A gente sempre quer o melhor para o nosso lar. E o melhor está no Abril Inesquecível Freta. Tudo para deixar a nossa casa repleta de novidades. E com a facilidade de toda a loja estar em 10 vezes sem juros. Está imperdível. Mais conforto, mais variedade, mais freta. Do dia 5 ao dia 20, venha para o Abril Inesquecível.
Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás, além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Jaguar Land Rover Top Car. Aqui você descobre o luxo e o design incomparáveis. Celebre o presente e viva o sonho de pilotar as mais sofisticadas e versáteis máquinas do mundo. Visite nossa concessionária Jaguar Land Rover Top Car nas cidades de Blumenau, Balneário Camboriú, Florianópolis e conheça nossos modelos. Top Car, welcome to the top. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Angelone 60 anos apresenta. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que fez. Canta Lulu em Criciúma. Eu tô voltando pra casa. Lulu Santos volta aos palcos em sua melhor forma, entoando grandes sucessos e hits que marcaram sua carreira e gerações. Nós somos feitos um pro outro. Dia 2 de junho, no AM Master Hall. Garanta seu ingresso online no site blueticket.com.br e nas lojas Gisdane de Criciúma no centro e no Nações Shopping. Lulu Santos em Criciúma, dia 2 de junho, no AM Master Hall. Oferecimento Fiat Duna, Iron Comércio de Metais, Porto Seguro, Saint Beer, Unesc. Lulu Santos em Criciúma, mais uma da sua. Sou maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Ávila, Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Já voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos no programa do Avesso. Avesso, hoje quem tá aqui hoje? Educação, com o professor Celso de Oliveira Souza, e agora de cerveja, né? Não é, porque tem um é cara sexta-feira, que... né? É sexta-feira e tem um cara que nos ensina, falando de educação. Esse cara, ele sempre nos ensina. Educação e aprendemos cervejeira. muito com ele. Quem é? Solta aí, Marlon. Cerveja do Avesso. Um oferecimento Saint Beer. Converta-se a boa cerveja. Alfredo, meu bruxo, como está? Tudo bem? Boa tarde, mano. Boa tarde, Pete. Ouvintes, saudações maltadas. Tudo certo e vocês? Sexta-feira é dia daquela aulinha, né, Alfredo, contigo aqui no Avesso. O que tens pra gente hoje? Qual a matéria de hoje, Alfredo? Eu estava escutando aí o professor falar aí, é um debate longo, né? Vamos falar de cerveja, né? Vou pedir licença pro professor para eu poder dar uma leve explicação aí sobre cervejas para a galera. A dica, ontem eu vou ser um pouco pessoal, tá? Hoje. Ontem eu estava aqui em casa, né? E resolvi degustar a nossa Barco San Martín. É uma American Pale Ale. E esse lote novo que saiu me surpreendeu. O aroma de frutas tropicais muito presente, uma mão papai assim no aroma e um amargor bem sublime, bem equilibrado. Realmente quem tiver a oportunidade de ir atrás desse novo lote da Barco APA San Martín é uma ótima dica para sexta-feira. Bruxo, eu quero saber o seguinte, vai. Titãs foi um sucesso, tinha Saint lá. Agora Lulu vem de novo e Saint de novo. Aí não tem como não ser sucesso, né? Fala pra mim, Alfredão. Nós estamos muito ansiosos aqui na cervejaria para esse show.
Não se fala em outra coisa ali na hora do cafezinho, na hora do happy hour no pub da Saint Beer. Não se fala de outra coisa a não ser desse show. O Lulu Santos dispensa apresentações como o Titãs, né? E nós da Saint Beer, junto com a Barco, com a Coruja, realmente é inenarrável a felicidade de estar podendo fazer parte mais desse projeto musical junto com a Rádio Som Maior. Mano, Pete, eu posso falar uma curiosidade sobre cerveja para vocês? Deve. Você é o nosso homem das curiosidades, por Estamos favor. aqui só para te ouvir. Eu queria quebrar um mito que acontece muito e eu ando escutando muito. A gente já escuta há muito tempo nessa pequena estrada que a gente tem de cerveja artesanal, que é com relação à água da cerveja. E ontem eu estava conversando com um cliente, tive que explicar e falei, acho que eu vou dar estoque lá. Vamos acabar com o mito sobre a água na cerveja. Antigamente, sim, a água de tal lugar fazia a cerveja ser melhor. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia eu brinco que nós podemos pegar uma água do Tietê e fazer uma Saint Beer Pilsen. Tá? A gente regula essa água, filtra, o que tiver que fazer com ela para ela ficar com um perfil bacana, totalmente natural, sem adição de nada químico. Então, qualquer cerveja que é feita em um lugar do mundo pode ser replicada em outro lugar do mundo, com a regulagem de água, pH, sais minerais, né? Cervejas escuras, pH alto, um pouquinho de química aí, e cervejas claras, pH baixo. Queria quebrar esse mito hoje sobre a água, para o pessoal entender como a água. E a água é muito importante na cerveja. Mais de 75% da cerveja é água, né? A cerveja é líquida. Bruxo, obrigado, cara, porque eu acreditava no que você acabou de desmentir pra mim. Eu ainda tinha essa visão, sabia? Olha só. Pra te ver. E aí, sexta-feira que vem eu dou mais um toque. Vamos quebrar mais alguns mitos aí no decorrer. Vamos quebrar isso. Vamos fazer uma lista de grandes mitos pra gente destruir. Vai. Isso é bacana pra galera que tá aprendendo a degustar cerveja. É isso aí. Valeu, meu bruxo. Um abraço. Bom fim de. Um abraço. Valeu pro lado e até mais. Cerveja do Avesso. Um oferecimento Saint Beer. Converta-se a boa cerveja. Se beber, não dirija. Ô professor, para escrever o livro, degustou de uma boa cerveja algumas vezes para se inspirar ou não? Porque tem isso, né? Às vezes você se inspira mais. Sei, mas eu não tomo cerveja. Não tomo, professor? Não bebe. Mas não bebe nada? Nada. Nada, Nunca bebi professor? nada, não. Mas daí não se inspira, professor. Tem que se inspirar. Ô Celso, quem quiser comprar esse livro aqui, lançamento quando? Bom, pra gente fechar, que a gente tem 2 minutos. A gente está lançando esse livro, então, na Livraria Fátima, né? No dia 28 de abril. Sábado que vem? Sábado que vem, às 10 horas. Eu convido a todos a ir lá, né? Ler o livro, porque eu acho que é importante. A comunidade tem que estar consciente do seu papel na educação. E aqui vai encontrar muitas ideias interessantes para que a gente possa começar um projeto, né, de uma educação que corresponda com os nossos anseios e as nossas vontades, né, de fazer desse país realmente um país com uma educação de primeiro mundo, como se diz, né? Eu queria ver a Pete professora, professor. E dando uma aula, assim. Você não tem vontade de ser professor? Duraria mais do que você. Você acha, que durou Pete? quanto tempo como professor? 4 anos só. 4 anos? Só Duraria 4, tá mais bom. um pouquinho. Tá bom, vai. Acho que eu não sei se eu sei ser professor, eu sou muito boazinha. Boazinha? Não sei se eu sei assim. Por quê? Tu não sabe dar uma mijada na galera? Não sei, sou meio. É a parte que eu mais gostava. Pois é. Não ter a disciplina, eu creio que não, né? Porque todo mundo sabe, né, professor? E o bacana de ser professor é que o diário, ele te dá poder. Então, eu tenho diário Mas na mão. existe ainda o Imagina. diário? Será a chamada? Não, o diário dá poder. É a chamada? O grande instrumento de poder do professor é a caneta, né? É a caneta, né, professor? Ele que manda. Professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado a todos e um bom final de semana. Bom, se você perdeu esse programa do Avesso, pegou ele no meio, entende? Quer replicar o programa do Avesso, quer mandar para os seus amigos ignorantes que não entendem nada de educação, faz o seguinte, entra lá no 48, vai lá em podcast, todos os programas do Avesso estão lá. Você pode pesquisar esse e outros programas da Rádio Som Maior, tá bom? Vai pro YouTube, vai pro Facebook, vai pro Instagram, que mais que vai, Pete? Vai pro SoundCloud, vai SoundCloud, por tudo, vai pros nossos stories, vai pro tudo. Pete, agora vamos gazear uma aulinha aí, tu? Não, vou te dar uma aulinha agora de bons modos, mano. Olá, eu sou Vitor Búrigo do Cine Vitor e pra mim o Oscar de melhor programa do rádio no Brasil, no mundo, vai para o programa do Avesso.